Neste filme, a firma Krones gostaria de demonstrar a todos os interessados como cada uma das funções do agregado Krones é ajustada. Veremos como pequenas verificações periódicas e ajustes simples ajudam a evitar problemas na máquina. Estas verificações são de extrema importância, pois evitam a necessidade de reparos e possíveis interrupções na sua disponibilidade. Para melhor compreensão da terminologia que empregaremos, mostramos agora um esquema dos vários grupos que compõem um agregado. Os vários componentes são o carrossel de paletes, o rolo de cola, o porta-rótulos e o cilindro de pinças. A palete remove cola do rolo exercendo pressão homogênea enquanto rola sem deslizar. A palete, já recoberta com uma camada de cola, aproxima-se do magazine porta-rótulos e retira o primeiro rótulo da pilha. Nesta última etapa, a palete entrega o rótulo ao cilindro de pinças, que vai transferi-lo ao frasco em movimento sobre a mesa de frascos. Os seguintes assuntos serão tratados neste filme. Na parte 1, veremos os ajustes básicos do agregado, desde o carrossel de paletes até o porta-rótulos. Na parte 2, veremos todos os ajustes do cilindro de pinças, inclusive a substituição de peças gastas. Na parte 3, veremos as verificações operacionais com cola, fase esta que inclui o ajuste fino dos componentes individuais. Finalmente, mostraremos sugestões práticas para a detecção e eliminação de problemas de operação. Começamos cobrindo os ajustes básicos do agregado. Isto inclui o ajuste do carrossel de paletes, do suporte do rolo de cola, do movimento das paletes, do raspador de cola, do magazine de rótulos e da altura de colagem dos rótulos. Antes de mais nada, o acionamento do agregado tem que ser desacoplado da máquina. Para isto, a marca de referência na mesa dos frascos tem que estar alinhada com a marca de referência na tampa do carrossel do agregado. Se esta marca não existir, ela deve ser acrescentada. Desta forma, a posição do agregado com relação à máquina fica estabelecida de forma clara. Agora, os 4 parafusos do eixo cardan devem ser afrouxados. O agregado pode ser movimentado manualmente sem qualquer esforço. A precisão da colagem do rótulo depende agudamente da suavidade do movimento circular do carrossel de paletes. Por isso, é fundamental que o eixo central não tenha um erro de excentricidade de mais de 3 centésimos de milímetro. Se este desvio for superior a 3 centésimos, o eixo central tem que ser realinhado. Para isso, deve-se retirar as capas dos encaixes poligonais. A capa e o eixo devem ser marcados para que a posição original possa ser restabelecida depois. Uma vez removidos os parafusos de fixação, a tampa pode ser levantada sem esforço, usando 2 chaves de fenda. Cuidado para não danificar o anel de vedação de borracha. Assim, podemos remover a tampa cuidadosamente. Sob a gacheta estão os parafusos de fixação do eixo central. Estes devem ser afrouxados.
Para corrigir o desvio observado, devemos enfiar papel laminado nos pontos adequados. Então, podemos apertar os parafusos. Se o agregado tem parafusos tipo Allen, esses devem ser utilizados para o ajuste. Uma nova aferição do desvio deve ser executada após cada ajuste. Repita o processo até que um desvio menor ou igual a 3 centésimos de milímetro seja obtido. Recoloque a gacheta antes de iniciar a montar o conjunto. Ao recolocar a capa, assegure-se de que as marcas de referência ficaram alinhadas. Uma vez apertados os parafusos, as paletes são recolocadas de acordo com os seus números. Quando da substituição da tampa do carrossel, deve-se associar a palete de número 1 ao mancal correspondente. Caso a tampa do carrossel de paletes engrimpe, devemos afrouxar o centro e, após reposicionar a tampa, reapertá-lo. Agora mediremos o raio base de cada palete com um micrômetro para garantir uma pressão homogênea sobre o rolo de cola. Os pontos mais afastados radialmente de cada eixo de palete não devem diferir em mais de 0,2 de milímetro entre si. Se este desvio for superior a 0,2, verifique se os eixos das paletes estão danificados, ou, conforme está sendo mostrado, se o encaixe poligonal está gasto. Peças danificadas têm que ser substituídas. Se for necessário realinhar o eixo central, os mancais superior e do rolo de cola têm que ser afrouxados. Para isso, deve-se remover a tampa do agregado, que neste caso fica presa por 5 parafusos. Geralmente, cada mancal é fixado por 2 pinos, que têm que ser removidos primeiro. Depois, afrouxamos os parafusos de fixação dos mancais. Os mancais têm que estar totalmente soltos para que possam se adaptar à tampa quando esta for fechada. Agora podemos apertar os mancais do eixo central. O próximo ajuste é o que garante o paralelismo e o espaçamento entre as paletes e o rolo de cola. O rolo de cola é removido por cima. Os pinos de acionamento retirados. E finalmente o mancal inferior pode ser afrouxado. Agora o rolo de cola pode girar independentemente do agregado. Agora vamos executar a centralização das paletes com o rolo de cola. Para obter um contato mais amplo, as paletes devem ser afastadas o máximo possível. O rolo de cola é encostado nas paletes de modo que não fique qualquer espaço entre eles. Podemos sentir a pressão de contato usando as paletes. Estas devem comprimir a borracha em aproximadamente 1/10 de milímetro. Agora podemos apertar os parafusos de fixação do mancal.
O alinhamento entre o rolo de cola e o eixo principal é checado usando uma simples placa de aço lisa e plana. Se for necessário algum reajuste na direção horizontal, isto pode ser feito afrouxando-se os parafusos e alinhando o mancal. Finalmente, o anel de esbarro deve ser recolocado na parte superior do rolo de cola. Assim, completamos o ajuste básico do rolo de cola e podemos nos concentrar no movimento das paletes. A curva que determina a trajetória das paletes é estabelecida de forma precisa por computador. A má distribuição da cola, concentrada em um lado do rótulo, indica um possível erro no ajuste desta curva. Assim, precisamos ajustar de forma exata a palete para obtermos uma colagem correta. Para isso, devemos usar a palete correspondente ao rótulo mais comprido dentre as paletes da máquina. Devemos testar a tangência entre cada uma das paletes e o rolo de cola. A palete deve ser aproximada do rolo no mesmo sentido de operação da máquina. Depois, o rolo de cola tem que ser girado no sentido contrário. Isto deve exigir um pequeno esforço devido à fricção com a borracha. Uma pressão idêntica deve existir na região central e posterior da palete. Podemos executar um ajuste adicional usando uma palete que esteja solta e, por isso, que tenha mais facilidade de movimento ao longo do eixo. Se as pressões de contato são diferentes, temos que afrouxar os parafusos tipo Allen dos encaixes poligonais. Nesta situação, o eixo da palete deve ser capaz de girar com certa facilidade. Essa palete deve ser guiada até o rolo de cola, sempre no sentido normal de operação do carrossel, de modo que a sua parte anterior entre em contato com o rolo exercendo uma pequena pressão. Neste momento, temos um ajuste aproximado, de modo que podemos apertar, com a mão, os 3 parafusos de fixação, e assim verificar a pressão neste ponto. A palete é girada até que a sua parte posterior esteja em contato com o rolo de cola. A pressão de contato deve ser comparada com a pressão na parte anterior, e estas duas devem ser idênticas. Caso sejam diferentes, temos que corrigir a posição angular dos encaixes poligonais, dando leves batidas tangenciais na palete. Este procedimento deve ser repetido até que a pressão sobre ambos os lados da palete se iguale. Se a pressão em ambos os lados for demasiadamente fraca, temos que aproximar o rolo de cola ao carrossel. Neste ponto, os parafusos tipo Allen devem ser apertados. Devemos executar o mesmo ajuste para as paletes restantes. Uma vez apertados os parafusos, recolocamos as tampas dos encaixes poligonais. O número da capa deve corresponder ao número gravado no encaixe poligonal, que deve ser posicionado adequadamente com relação ao pino de orientação. O pino acionador do rolo de cola deve ser recolocado e fixado por cola tipo Loctite. Agora que o ajuste do carrossel de paletes está completo, podemos prosseguir para o ajuste básico do raspador de cola. Para isto, precisamos
da calha de retorno de cola, das paletes, da placa de bancais, do rolo de cola e do raspador. A capa deve ser recolocada agora. Quando abaixarmos a tampa, devemos observar que o pino fique encaixado no rolo de cola. Como ponto de partida para o ponto zero do raspador de cola, devemos posicioná-lo a uma distância de 14 mm à frente da linha que liga o rolo de cola ao suporte do raspador. Os excêntricos do raspador de cola têm que ser colocados na sua posição central para que tenhamos, posteriormente, capacidade de ajuste nos dois sentidos. Para ajustar a posição zero da unidade automática de cola, afrouxamos os parafusos de fixação. Encostamos a lâmina do raspador. O paralelismo com a placa de pressão, a uma distância de 28 mm, deve ser medido em cima e embaixo. Este parafuso de esbarro tem que ser ajustado correspondentemente. Finalmente, as travas de fixação devem ser reapertadas. O sistema de ajuste de cola deve ser ativado para podermos determinar o ponto zero do parafuso de dosagem de espessura da cola. Este parafuso deve ser girado cuidadosamente até que haja contato. Neste ponto, a indicação de zero é corrigida usando o parafuso tipo Allen. Assim, quando giramos o dosador no sentido horário, aumentamos a espessura do filme de cola. A alavanca de pré-colagem tem que ser ajustada de modo que caia, quando o sistema entra em funcionamento automático e a espessura do filme de cola passa a ser determinada pelo dosador. Caso seja necessário, devemos corrigir a posição do excêntrico. Quando o sistema automático é desligado, podemos ajustar a lâmina do raspador com as abas superior e inferior. Para isto, devemos afrouxar o raspador empurrá-lo para cima, apertando de encontro ao rolo e reapertar os parafusos. Só então devemos posicionar a aba superior por cima do rolo de cola. Agora, o ajuste básico do carrossel de paletes e do sistema de cola está completo. Assim, podemos dar atenção ao magazine e porta-rótulos. Este ajuste é muito importante para a operação suave da máquina rotuladora e para a correta remoção do rótulo pela palete.
Primeiro, temos que alinhar as garras que seguram os rótulos em posição. Uma vez frouxas as garras, podemos verificar se os trilhos de suporte estão planos e retos, e assim corrigir qualquer desvio. Usando uma placa plana, podemos determinar a garra mais protuberante, que vai nos servir como referência. O segundo ponto de referência vertical deve ser determinado com o auxílio de um esquadro. Estes dois pontos de referência servem como base para determinar o ponto de referência da direção horizontal. Finalmente, estes três pontos são usados como referência para colocar o magazine porta-rótulo na posição vertical. Todas as garras que não foram ajustadas até aqui são abaixadas até ficar em contato com a placa e apertadas. Agora devemos verificar o aperto de todas as garras. Finalmente, devemos verificar a mobilidade do rolete guia e passar um pouco de óleo na sua superfície. Se um porta-rótulos é usado com frequência, os espaçadores adequados à altura de colagem do rótulo e o magazine de porta-rótulos propriamente ditos devem ser posicionados. E fixados com as travas. Para uma verificação preliminar de que a altura de colagem do rótulo, a partir da mesa de frascos, e a altura do magazine são idênticas, devemos marcar o canto inferior do rótulo em uma régua metálica. Esta altura deve ser transferida para a garra mais baixa do porta-rótulos. Caso existam desvios significativos dos espaçadores, estes devem ser corrigidos. O próximo passo é carregar o porta-rótulos com rótulos, tendo cuidado de afastar a palete durante esta operação. A bandeja do porta-rótulos deve ser movimentada para frente com a operação manual da válvula solenoide. Com o porta-rótulos nesta posição, podemos ajustar as garras de modo que as suas extremidades fiquem alinhadas com os rótulos. Este ajuste deve ser verificado posteriormente durante a produção, já que os rótulos têm pequenas variações em suas dimensões.
executar agora o ajuste de altura das paletes. Uma vez que o rótulo é ligeiramente maior do que a palete, ele se projeta além desta. Esta projeção deve ser ajustada de modo que 1/3 deste excesso fique na parte superior da palete e os 2/3 restantes na parte inferior. A altura da palete deve ser ajustada até que obtenhamos esse efeito. Repetindo, é importante que tenhamos 1/3 da folga na parte superior e 2/3 na parte inferior. As garras de suporte dos rótulos devem ser centralizadas exatamente no meio dos rasgos da palete, para evitar que venham a receber cola acidentalmente. Quando devidamente ajustadas, nenhuma garra deve entrar em contato com as paletes em movimento. Agora colocamos o porta-rótulo para os rótulos de peito, com os tubos espaçadores correspondentes. A altura de colagem do rótulo de peito é determinada utilizando-se a folha de dados correspondente, ou, conforme está sendo mostrado aqui, usando um frasco de amostra. A medida deve ser tomada entre o fundo do frasco e o canto superior do rótulo. Esta medida deve corresponder àquela do porta-rótulos. Caso seja necessário, devemos corrigir a altura dos tubos espaçadores. O ajuste da altura das paletes obedece ao mesmo critério anterior, isto é, 1/3 do excesso do rótulo deve ficar na parte superior e os 2/3 restantes na parte inferior. Agora, a altura das outras paletes deve ser igualada usando este dispositivo. O código de reposição Krones para esse dispositivo está mostrado na parte inferior da tela. O rasgo para a unha do cilindro de pinças deve ser usado como ponto de referência. Um paquímetro de pé ou um instrumento semelhante também pode ser usado para esta finalidade. Ao final, devemos reverificar todas as paletes. Os colares das paletes devem ser então recolocados junto à tampa do carrossel. Terminamos assim o ajuste básico do carrossel de paletes, do rolo de cola, do magazine porta-rótulos e das paletes. Na parte 2 dessa série, vamos cobrir o procedimento de manutenção e ajuste do cilindro de pinças. Portanto, nos veremos na parte 2.
Na primeira parte desta série, discutimos detalhadamente os ajustes básicos do carrossel de paletes, do sistema de colagem, do magazine porta-rótulos e das paletes. Agora concentraremos nossa atenção na manutenção e ajuste do cilindro de pinças. A função do cilindro de pinças é remover os rótulos das paletes de forma suave e transferi-los para o frasco de forma igualmente suave. Um pré-requisito para esta operação suave é que o rótulo esteja reto sobre a palete e o frasco esteja exatamente centralizado. Cada aplicação exige um cilindro de pinças diferente. Por exemplo, na aplicação de estanhol, quando o rótulo tem que ser aplicado em região quase horizontal, ou aqui no caso de pequenos selos que exigem pinças com esbarro retrátil. Este tipo foi projetado para casos onde temos grandes diferenças de diâmetro na garrafa. E, se o espaço é pouco, usamos esta versão especial do cilindro de pinças. Máquinas rápidas necessitam de cilindros de pinças rápidos, por exemplo, nas nossas Topmatic. Apesar da variedade, nós trataremos aqui apenas de cilindro de pinças padrão para rótulos de corpo. A princípio, um cilindro de pinças para rótulos de peito não difere de um para rótulos de corpo, exceto que o primeiro tem esponjas empurradoras. Isto serve para compensar a diferença nos diâmetros do frasco durante a transferência dos rótulos. Com o objetivo de garantir uma operação ótima, os cilindros de pinças exigem uma manutenção correta e que todas as partes muito gastas sejam trocadas. Para isso, começamos por remover as esponjas e desmontar os roletes. Deste modo, evitamos qualquer pressão sobre as câmeras de comando de abertura e fechamento das unhas. Agora a folga do avanço do cilindro de pinças pode ser testada. A folga entre a parte estacionária e a parte rotativa. Se existe muita folga, como mostrado aqui, o mancal de latão interno tem que ser trocado. O anel de fricção externo é feito de um aço especial que não sofre desgaste, por isso não necessita ser substituído. Após a retirada do disco de retenção, as peças internas, com o anel de fricção, podem ser substituídas. A trava inferior determina a posição relativa do cilindro de pinças em relação ao agregado. Ele vai ser reajustado depois, de maneira que não precisamos marcá-lo agora. Uma vez removido o anel, podemos substituir o mancal como está sendo demonstrado aqui. A montagem da parte interna de comando será feita posteriormente. Em seguida, verificamos se existem afundamentos nas tiras plásticas dos esbarros das unhas. Neste caso, somente as tiras de plástico precisam ser substituídas.
barros de aço, no entanto, têm que ser substituídos por inteiro. Se o mancal do eixo das unhas está com muita folga, os nyliners da placa de mancais superior e inferior devem ser substituídos. As unhas da pinça são removidas. Para evitar que as molas saltem durante esta operação, podemos usar grampos com aberturas de 28 mm. Durante a desmontagem, devemos anotar a ordem dos tubos e arruelas separadoras. Os nyliners são retirados para dentro. Quando recolocados, o ressalto dos novos nyliners devem ser encaixados exatamente no rebaixo da carcaça do mancal. Nesta operação, devemos trocar também os nyliners das peças tensionadoras. Os eixos que apresentarem desgaste têm que ser trocados. Molas quebradas têm que ser trocadas por molas novas de mesma cor. As vermelhas são usadas para as pinças com uma única unha, as sem cor para as pinças com duas unhas e as verdes para as pinças com mais de duas unhas. Durante a remontagem, os grampos metálicos podem ser úteis de novo. Os tubos separadores têm que ser montados na mesma sequência anterior. Utilizando um dispositivo de montagem especial ou um simples eixo sobressalente, os espaçadores e peças tensionadoras podem ser instaladas pelos dois lados. O espaçador do meio, por último. O conjunto inteiro tem, então, que ser testado para garantir um movimento suave. As unhas não podem estar deformadas, gastas ou com incrustações quando da sua reinstalação. A mesma verificação deve ser feita para as outras pinças. Para cilindros de pinças com esponjas empurradoras, o guia do empurrador deve ser checado neste estágio. Para poder retirar a peça de controle deste tipo de cilindro de pinças,
Todos os empurradores têm que ser afastados a uma distância suficiente para livrar o câmbio de comando do empurrador. Com a ajuda de um dispositivo especial, o cilindro de pinças é colocado na sua posição de operação. Os espaçadores são retirados novamente e as esponjas removidas. Retiramos os 4 parafusos. Agora podemos sacar o empurrador sem maior esforço. Devemos verificar as molas para garantir que não estejam deformadas ou quebradas. A superfície da guia dos empurradores para garantir que não estejam com sulcos ou incrustações. E os roletes para garantir movimentos suaves, circularidade e folga adequada. O empurrador deve ser engraxado antes da sua remontagem. Certifique-se de que a direção de rotação dos roletes evite que os parafusos se afrouxem durante a operação. Devemos verificar, mais uma vez, o funcionamento suave dos empurradores. A esponja deve ser remontada . E o empurrador novamente afastado. Todas as outras pinças devem ser tratadas de forma idêntica. O câmbio de comando do empurrador tem que ser checado para garantir que não sofreu abrasão, nem desgaste excessivo, nem deformação. O mesmo tem que ser feito para os câmbios de comando da abertura e fechamento das pinças. Se danificados, devemos substituí-los por novos. Para esta troca, devemos seguir o procedimento abaixo. Primeiro, a tubulação de ar comprimido é removida juntamente com o duto de lubrificação. Os câmbios devem ser marcados de modo a não perder o seu ajuste. Aqui vemos o câmbio de abertura. O ponto de referência é o braço de fixação. E agora o câmbio de fechamento. A distância do ponto de fixação do mecanismo de sopro é medida com uma régua de aço. O valor deve ser anotado.
posição de qualquer outro kame, como por exemplo o do empurrador do datador, deve ser marcada também. Só agora devemos afrouxar os parafusos de trava da peça de comando. Todos os câmbios devem ser retirados com cuidado, sem fazer esforço. Preste atenção na sequência, porque, quando da remontagem, devemos obter a mesma ordem. No nosso caso, o câmbio do empurrador é o que fica mais embaixo no anel de fricção, e agora está sendo trocado por um novo. A curva tem que ser fixada ao anel de fricção por pressão, possivelmente usando anéis de calçamento.